Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 2.8 do capítulo 2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então ao enunciado do exercício. Medições de velocidades feitas em um tubo muito rugoso levaram aos seguintes resultados. Então a gente tem aqui na primeira linha y sobre r é igual a 0,30 e a velocidade nesse ponto é 3 metros por segundo. Y sobre r é igual a 0,60 e a velocidade nesse ponto é de 3,3 metros por segundo. Nós não temos o valor do raio nem do diâmetro, mas para esse valor de velocidade, 3 e 3,3 metros por segundo, com certeza se trata de um escoamento turbulento devido à baixa viscosidade da água. O que o exercício pede? Determine a velocidade média e o fator de atrito. Então, o que ele quer saber é isso aqui, ó. Ele quer saber a velocidade média, que é o V, ou Vm, né? Seria a velocidade média, e o F, que é o fator de atrito, tá certo? A primeira coisa que a gente vai colocar aqui, que nós vamos estabelecer, é qual equação nós vamos utilizar para a resolução desse exercício. E a equação é a seguinte: velocidade máxima menos a velocidade em um ponto em função da distância da parede da tubulação sobre a velocidade de atrito é igual a 2,5 logaritmo neperiano, que é o log na base e, de r sobre y. Esta equação é a equação número 2.20 do capítulo 2 e é uma equação que é válida tanto para o escoamento turbulento hidraulicamente liso, como para o escoamento turbulento hidraulicamente rugoso. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos substituir os valores presentes tanto na primeira linha quanto na segunda linha. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vamos chamar essa linha aqui de 1, tá? E essa linha aqui de 2. Então, começando aqui com a linha 1, a primeira coisa é o seguinte: quando a gente fala que o y sobre r é 0,30, eu posso pegar esse r que está dividindo e passar para lá, multiplicando. E aí eu vou ter o seguinte, ó, que o y é igual a 0,30 vezes r, ou seja, o y é 30% do valor do raio, tá? E esse valor eu vou substituir na equação 2.20 e o valor de v também. Então aqui vai ficar o seguinte: v máximo menos v dividido pela velocidade de atrito, tá? Só que aqui, no lugar de v, a gente já coloca o número 3. Isso aqui é igual a 2,5 ln de r, e aqui embaixo vai ficar 0,30 r. Tá? Então, esse r cancela com esse. Nós vamos dar continuidade aqui. Vai ficar assim, ó, v máximo menos 3 dividido pela velocidade de atrito é igual a 2,5 ln de 1 sobre 0,3, tá? Para que a gente continue resolvendo essa equação aqui, a gente vai precisar usar uma propriedade logarítmica, tá? Então, vamos continuar aqui. V máximo menos 3 pela velocidade de atrito, tá? Isso é igual a 2,5, abre parênteses, e aqui quando eu tenho ln de uma divisão, isso é a mesma coisa que a subtração dos logarítmicos, dos logaritmos. Então aqui vai ficar ln de 1 menos ln de 0,3, tá? Então, continuando aqui, isso aqui vai ficar assim: v máximo menos 3, tá? Dividido pela velocidade de atrito é igual a 2,5.
O ln de 1 é 0, né? O número que eu preciso levar o e para o resultado C1 é 0. Então, aqui vai ficar 0, menos, e aqui dentro do parênteses, o valor do logaritmo neperiano de 0,3, que é menos 1,2040. Tá? Aí esse menos com esse menos com menos fica mais. Então a gente vai ter o zero mais 1,2040, ou 1,2040. E isso vezes 2,5, tá? Então isso aqui vai dar o seguinte, ó, V máximo menos 3 dividido pela velocidade de atrito. E aí esse resultado de 2,5 vezes 1,2040, isso aqui vai dar 3,01, tá? Então aqui vai ficar 3,01. E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a velocidade de atrito para lá, multiplicando, e o 3,01 eu vou passar dividindo. Então a gente vai parar nesse ponto aqui na equação 1, tá? Então o que a gente vai ter é o seguinte, V máximo menos 3 dividido por 3,01. Isso é igual à velocidade de atrito, tá? Paramos por aqui e nós vamos aplicar o mesmo procedimento, porém com os dados aqui, ó, da segunda linha, da linha número 2, tá? Então, continuando aqui, para a linha 2 a gente vai ter o seguinte, ó, y sobre r é igual a 0,6, passa o r para lá multiplicando, então eu vou ter nesse caso que o y é igual a 0,6r, tá? E aí nós vamos novamente substituir os valores. Então aqui vai ficar V máximo, só que no lugar de V, eu vou colocar 3,3 dividido pela velocidade de atrito, tá? Isso aqui é igual a 2,5 ln de R por 0,6R. Esse R cancela com esse, tá? E aí, continuando aqui, vai ficar o seguinte, ó, V máximo menos 3,3 dividido pela velocidade de atrito é igual a 2,5 ln de 1 por 0,6. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, aplicar a mesma propriedade logarítmica. Então aqui vai ficar V máximo menos 3,3 dividido pela velocidade de atrito. Isso aqui é igual a 2,5, abre parênteses, ln de 1 menos ln de 0,6. Tá? Continuando aqui, V máximo menos 3,3 dividido pela velocidade de atrito é igual a 2,5, abre parênteses, novamente logaritmo neperiano de 1, que é 0, menos, e aqui o outro menos de novo, e o logaritmo neperiano de 0,6, que é menos 0,5108. Tá? 0,5108. Novamente aqui menos com menos fica mais. E aí eu vou copiar aqui a parte de baixo, ó. V máximo menos 3,3 dividido pela velocidade de atrito. E aqui eu vou colocar já o resultado de 2,5 vezes o 0,5108. Isso vai dar 1,28. E o que a gente vai fazer aqui? Vou passar a velocidade de atrito para lá multiplicando e 1,8 dividindo. Essa equação aqui em cima eu vou chamar de 1 ponto A, tá?
E a que a gente vai chegar agora vai ser a 1 ponto B. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, V máximo menos 3,3 dividido por 1,28 é igual à velocidade de atrito, tá? Essa vai ser a 1 ponto B. Se a gente observar, o lado direito da 1 ponto A é a velocidade de atrito. O lado direito da 1 ponto B também é a velocidade de atrito. Então, a gente pode falar aqui que a 1 ponto A é igual a 1 ponto B, né? Só que o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o lado esquerdo, nós vamos comparar o lado esquerdo dessas equações. Então, aqui vai ficar assim, ó, V máximo menos 3,3 dividido por 3,01, né? É igual a V máximo, ou melhor, aqui não é 3,3, tá? Desculpa, pessoal. Aqui é apenas menos 3, né? Então, V máximo menos 3 dividido por 3,01 é igual a V máximo menos 3,3 dividido por 1,28, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Esse 3,01 que está dividindo a equação do lado esquerdo, vou passar para o lado direito multiplicando. E 1,28 eu vou passar para o lado esquerdo multiplicando também. Então, a gente vai ter o seguinte, 1,28 vezes V máximo menos 3, e aqui do lado esquerdo, 3,01 V máximo menos 3,3, tá? Então, aplicando a distributiva, fazendo a multiplicação aqui do lado esquerdo, eu vou ter o seguinte, 1,28 V máximo menos, tá? E aqui 1,28 vezes 3, isso dá 3,84. É igual a quem? A 3,01 vezes o V máximo, né? Menos o 3,01 vezes 3,3, que dá 9,93, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou passar o 9,93 para o lado esquerdo e o 1,28 para o lado direito. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, menos 3,84. O 9,93 era negativo, passa para lá, positivo. Mais 9,93 é igual a 3,01 velocidade máxima menos 1,28 velocidade máxima também, tá? Aí aqui, ó, o que vai acontecer? O 9,93 positivo com 3,84 negativo, isso vai dar 6,09. E o 3,01 velocidade máxima menos 1,28, isso aqui vai dar 1,73 velocidade máxima. Eu vou passar 1,73 para lá dividindo, e a gente vai ter o seguinte, ó, que a velocidade máxima é igual a 6,09 dividido por 1,73. E aí a gente descobre que a velocidade máxima, ou seja, no centro da tubulação, para essa situação, é de 3,52 metros por segundo, tá?
Essa é a velocidade máxima. Só que o que o exercício está pedindo não é a velocidade máxima. O que ele está pedindo é a velocidade média. Como a gente sabe que se trata de um escoamento turbulento, devido às altas velocidades observadas, 3,3, 3 e aqui a máxima de 3,52, a gente tem uma relação que correlaciona o perfil, a velocidade máxima e a média para o escoamento turbulento. Então, eu vou até escrever aqui, né? Como o escoamento é turbulento, a gente tem o seguinte, que a velocidade máxima, a velocidade média, desculpa, dividido pela velocidade máxima é igual a 49 por 60. Se fosse o escoamento laminar, seria meio, 1 sobre 2. Vm sobre V máximo é igual a 1 sobre 2. Como é o turbulento, é 49 por 60. Então, o que a gente vai fazer aqui? No lugar da velocidade máxima, a gente vai colocar o 3,52. 49 dividido por 60. E esse 3,52 que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Aqui vai ficar 49 por 60 vezes 3,52, tá? E aí a gente vai descobrir o valor da velocidade média. Esse resultado é igual a 2,87 metros por segundo. Então a gente já encontrou aqui, né, a resposta da primeira pergunta que ele fez, o valor da velocidade média, 2,87 metros por segundo. O que está faltando aqui é o fator de atrito, tá? Então, o que está faltando aqui para a gente encontrar, né? Se a gente for ver aqui, ó, o que ele pergunta, né? Ele quer saber a velocidade média e o fator de atrito, tá? Para a gente encontrar, agora que a gente tem a velocidade média, antes da gente encontrar o fator de atrito, a gente vai precisar encontrar a velocidade de atrito. Por quê? Porque uma vez encontrando a velocidade de atrito, a gente consegue utilizar essa equação aqui, ó, que a velocidade de atrito ela pode ser expressa como v, que é a velocidade média, raiz de f sobre 8, onde f é o fator de atrito. Tá? E como que a gente faz para encontrar essa velocidade de atrito? É fácil. Como a gente já tem a velocidade máxima, basta a gente escolher uma das equações, seja a 1a ou a 1b, e aplicar o valor da velocidade máxima ali. Tá? Então, eu vou escolher a velocidade 1b. Vou escolher a 1b. Ou melhor, a equação 1b. Então, a equação 1b é o seguinte, velocidade máxima menos 3,3, né? Dividido por, vamos lá voltar para 1b, ó, dividido por 1,28. Isso aqui é igual à velocidade de atrito. E aí, eu vou colocar aqui, tá? O valor aqui da velocidade de atrito, ou melhor, da velocidade máxima. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó, 3,52 menos 3,3 dividido por 1,28. Né? Essa é a velocidade de atrito. 3,52 menos 3,3, isso dá 0,22. Então, 0,22 dividido por 1,28. Isso é igual à velocidade de atrito. 0,22 dividido por 1,28, isso vai me dar o seguinte, que a velocidade de atrito é igual a 0,1728 metros por segundo. Tá? Então, encontramos aqui o valor da velocidade de atrito. E agora a gente consegue substituir esses valores na equação de cima. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, velocidade de atrito
Que equação que nós vamos utilizar? Essa daqui, ó. É igual a V, que é a velocidade média, raiz de F sobre 8. Então, aqui vai ficar assim, ó, a velocidade de atrito é igual à velocidade média, 2,87, vezes a raiz de F, tá? Dividido por 8. E aqui no valor da velocidade de atrito, né, a gente já vai colocar o valor que a gente encontrou, 0,1728. É igual a 2,87 raiz de F sobre 8, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos elevar ambos os lados ao quadrado. Primeiro eu vou passar o 2,87 para lá, né? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 0,1728. O 2,87 que estava multiplicando eu passo para lá dividindo. Isso aqui é igual a raiz de F sobre 8, tá? Isso aqui vai dar o seguinte, ó, 0,0602, tá? Esse é o valor dessa divisão, é igual a raiz de F sobre 8. E aí, o que eu vou fazer aqui? Elevo o lado esquerdo ao quadrado e elevo o do lado direito ao quadrado também, tá? E aí aqui é o seguinte, o 0,0602 elevado ao quadrado, isso aqui dá 0,0036. O lado direito, como eu elevei ao quadrado, então ele vai acabar cancelando essa raiz aqui com esse quadrado, tá? E aí aqui do lado direito a gente vai ter f dividido por 8. Esse 8 que está dividindo, eu passo para lá multiplicando, e eu vou ter aqui que o fator de atrito vai ser 0,0036 vezes 8, tá? E aí, portanto, o fator de atrito vai ser igual a 0,0, aqui, opa, coloquei dois zeros. Então, o fator de atrito vai ser igual a 0,0288, tá? E aí a gente chega à resposta da segunda pergunta. Então, terminamos aqui o exercício. Valor da velocidade média, 2,87 metros por segundo. Valor do fator de atrito, 0,0288. Não tem unidade, porque o fator de atrito é adimensional. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo exercício.